E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouquinho, nesse vídeo sobre essa questão. Fora da igreja, você está fora, de Cristo. Fora da igreja, você está fora de Cristo. Você está, perdido. Quem conhece, Jesus Cristo, quem sabe, da necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo para, a salvação, e não está, no corpo dele, não está congregando, em um único corpo, como disse, São Paulo, há um só corpo, uma só fé, uma só esperança, um só Deus. Ou seja, quem sabe disso e não está congregando em um único corpo, está se excluindo por vontade própria, como eu disse no vídeo de ontem. Está se excluindo. Porque se você sabe, se você tem consciência de que Cristo veio, para resgatar todos do pecado, veio, morreu na cruz para nos resgatar, convocar toda a humanidade, e não quer entrar, congregar em sua igreja, você está se desligando, a si mesmo. E aí a consequência, é você andar perdido aqui, como disse o apóstolo Paulo, está correndo em vão. O apóstolo Paulo usa esse termo, sem as colunas da igreja. Então se trata de uma igreja, visível, de uma instituição, querida, pelo próprio Cristo. Então, como disse o apóstolo Paulo, é correr em vão. É correr em vão. Agora, se o apóstolo Paulo, que estava lá, testemunha, disso, estava lá, teve, essa revelação, a ele foi revelado que fora da igreja não há salvação, é correr em vão. Se a ele foi revelado, é porque a coisa é séria. O próprio Deus revelou a Paulo que fora da igreja não há salvação. Então se trata de uma instituição visível, que você sabe onde está. Paulo sabia o que ele deveria fazer, quando foi avisado a ele para subir a Jerusalém. Ele disse: subir de novo a Jerusalém, por causa de uma revelação. Então Paulo sabia para onde ia. Não era uma instituição invisível, como parte, dos protestantes pregam isso. Cristo, a instituição de Cristo, na igreja de Cristo, é os que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Aí, meu amigo, aí a pessoa entra, em contradição. A pessoa não sabe onde está. E Paulo sabia onde estava. Paulo sabia a quem ele deveria ir. Paulo sabia onde Deus o mandou ir, Sobe de novo a Jerusalém. E Paulo sobe de novo a Jerusalém para expor o seu ministério à liderança da igreja. O que mostra que a mentalidade protestante nunca foi aceita nas Sagradas Escrituras, nunca foi bíblica, nunca foi, nunca teve fundamento, bíblico. Porque senão o apóstolo Paulo, em sua missão, em seu ministério, não precisaria estar em contato com aqueles que foram, testemunha oculares do sofrimento de Cristo. Então não precisava Paulo estar, em comunhão com a igreja mãe, ignorada erradamente pelos protestantes. Então Paulo não precisaria estar, em comunhão com a igreja mãe. Se não fosse assim, se Deus não quisesse assim, um único corpo, como disse nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, para que todos sejam um, para que o mundo creia nele. Se o mundo ainda não crer nele, é
por causa dessa desunião. Faltam muitas pessoas ainda creem em Jesus Cristo, mas por causa dessa desunião, dessa briga, né, desumilde dos não católicos, de não aceitarem a Igreja de Cristo, o mundo ainda, além de não crer em Jesus Cristo, estão zombando, né, do cristianismo. Estão zombando, né, do cristianismo. Então, meus irmãos, andar fora da igreja, estar fora da igreja, está fora de Cristo, em todos os sentidos. Está fora de Cristo, né, em todos os sentidos. O próprio Cristo disse para que todos sejam um, para que o mundo creia que o Pai me enviou. Há um só corpo. Quando o apóstolo diz há um só corpo, está dizendo com todas as letras, há uma só igreja. E essa igreja é uma igreja visível e não invisível, né? É uma igreja visível. Repito, aonde você precisa ir lá para resolver as suas questões, para batizar seu filho, para você ser discípulo, ser formado com o ensinamento da igreja. Então veja, são uma sequência imensa de textos bíblicos que nos mostra isso. Quando Jesus envia a igreja para ensinar, para fazer discípulos em todas as nações, trata-se de uma instituição visível. Você não pode ser discípulo de uma falsa igreja, de atravessadores. Então logo é uma igreja visível, que você precisa saber onde está, para você não ser discípulo da malícia humana, né? De uma instituição humana, criada pelos homens por falta de humildade, né? Falta de compreensão da igreja de Cristo. Porque a verdadeira igreja de Cristo, ela tem, né, identidade. Ela tem identidade. Tem características próprias que são vistas de longe, que o mundo não consegue encobrir, né? Não consegue encobrir. Então ela tem características, né, diferenciadas das seitas, né, das falsas religiões. Então, quando Cristo envia a sua igreja para ensinar, para formar discípulos, para batizar, o mínimo de uma pessoa coerente é se preocupar com isso. Será que eu estou sendo discípulo da igreja de Cristo? Hoje, com os meios de comunicação, né, a gente tem mais facilidade de entender, né, de compreender qual é essa igreja hoje. Ela veio de onde? Voltar aqui, por exemplo, se a gente voltar no tempo e ver a linhagem da igreja, conseguir ver a igreja de Cristo, para poder você receber o ensinamento correto. Porque senão, quando você tiver uma questão para resolver, e a igreja está aí para isso, para orientar, né, os fiéis, quando você tiver uma questão para resolver, onde você vai? Numa igreja invisível? Onde você vai? Então você precisa saber onde está a igreja, para você não andar perdido. Você precisa saber onde está a igreja para você não andar perdido. Porque é na igreja que tem a continuação da missão de Cristo. Cristo, né, sacramentado, né? Cristo, sacramento de salvação para a humanidade. É na igreja que tem a sua, né, continuação. É na Santa Igreja Católica Apostólica Romana que subsiste, né, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, andar fora da igreja é andar perdido, como disse o apóstolo Paulo. Fora da igreja é andar em vão. Para aqueles que conhecem Cristo, sabem da importância, né, da necessidade dos seus sacramentos, sabe que Ele enviou a igreja, assim como o Pai o enviou. Então, Cristo vem de Deus, Cristo, né, enviado por Deus, pelo Pai, e a igreja enviada por Cristo. Qual a dificuldade de compreender? Nenhuma. Para quem quer compreender, não tem dificuldade nenhuma. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu quis comentar com vocês, né, nesse vídeo. Fora da igreja de Cristo
correr em vão, segundo os textos bíblicos. Não foi nos dado, né, um outro nome pelo qual devemos ser salvos, só nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele se fez a igreja. Qual a dificuldade de entender, né? E Ele se fez a igreja. A igreja continua, né, a sua missão, né? Continua a missão de nosso Senhor Jesus Cristo para, né, a salvação do mundo. Todos aqueles que atenderem, né, essa convocação para congregar em um só corpo, para que o mundo creia em Cristo. Congregar em um só corpo. A Bíblia é clara. Há um só corpo, há uma só igreja. Não se iluda com conversas bonitas, né? Com palestras bem elaboradas, com pessoas empalitosadas, com falas caprichadas. Não se iluda com beleza. A igreja de Cristo é uma só, e fora dela não há salvação. Para quem conhece nosso Senhor Jesus Cristo e sabe de sua necessidade e fica fora do seu corpo místico, não há salvação. Então é isso aí, meus irmãos. Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.